Mulheres que correm com os lobos. Os 4 rabinos. Certa noite 4 rabinos receberam a visita de um anjo, que os acordou e os transportou à 7ª abóbada do 7º céu. Ali contemplaram a sagrada roda de Ezequiel, algures na descida de Pardes, paraíso, para a terra. Um dos rabinos, depois de apreciar tal esplendor, enlouqueceu e assim permaneceu até ao fim dos seus dias, vagueando e espumando de raiva. O segundo rabino era extremamente cínico. Oh, eu sonhei com a roda de Ezequiel. Foi tudo. Não aconteceu realmente nada. O terceiro rabino não se calava com o que tinha visto, pois estava totalmente obcecado. Discursava sem parar, descrevendo pormenores de construção e o seu significado, e desta forma se desviou do seu caminho, traindo a sua fé. O quarto rabino, que era um poeta, pegou num papel e num junco, sentou-se perto de uma janela e escreveu canções atrás de canções, louvando a pomba do entardecer, a sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E desta maneira viveu a sua vida melhor do que era antes. Não se sabe quem viu o quê na 7ª abóbada do 7º céu, mas sabemos que o contacto com o mundo onde residem as essências nos leva a conhecer algo para além das coisas comuns que alguma vez os seres humanos ouviram, levando-nos igualmente a experimentar uma sensação de expansão e grandeza. Quando se entra em contacto com o autêntico fundamento daquela que sabe, reagimos e atuamos com base na nossa natureza integral mais profunda. A história recomenda que a atitude ótima a adotar na vivência do inconsciente profundo é o não se deixar fascinar nem de mais nem de menos, não se maravilhar em demasia nem demonstrar um cinismo excessivo, ser corajoso sim, mas não imprudente. No seu magnífico ensaio The Transcendental Function, a função transcendente, Jung avisou que algumas pessoas, na sua busca incessante do eu, esteticizam excessivamente a vivência do Deus ou do eu. Outras atribuem-lhe pouco valor e outras ainda, as que não estão preparadas para fazê-lo, sairão magoadas desse processo. Haverá, contudo, outras que saberão prosseguir caminho naquilo a que Jung chamou de obrigação moral de viver e exprimir o que se aprendeu na descida e na subida até ao eu selvagem. Esta obrigação moral de que ele fala significa viver aquilo que percebemos, quer o encontremos nos campos elíseos da psique, nas ilhas dos mortos, nos desertos dos ossos, na vertente da montanha, na rocha do mar, no luxuriante além, sopre sobre nós, estimulando-nos, alterando a nossa forma de estar. A nossa tarefa é demonstrar que fomos bafejados com esse sopro, mostrá-lo, reportá-lo, cantá-lo em voz alta e viver neste mundo de cá o que recebemos através destes súbitos conhecimentos do corpo, dos sonhos e jornadas de todo o tipo. La Loba equipara-se aos mitos universais da ressurreição dos mortos. Na mitologia egípcia, Ísis presta esse serviço ao seu irmão defunto Osíris, o qual é desmembrado todas as noites pelo seu diabólico irmão Sete.
Isis trabalha do anoitecer ao amanhecer, noite após noite, para juntar todos os pedaços do seu irmão antes de amanhecer. Caso contrário, o sol não despontaria. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, o qual já estava morto há tanto tempo que já fedia. Deméter convoca uma vez por ano a sua pálida filha Perséfone, da terra dos mortos, e La Loba canta sobre os ossos. Enquanto mulheres, esta é a nossa prática de meditação, convocar os aspectos mortos e desmembrados de nós mesmas e da própria vida. Aquele que recria a partir daquilo que está morto é sempre um arquétipo de dupla face. A mãe da criação é também sempre a mãe da morte e vice-versa. Devido a esta natureza dual, a grande tarefa que se nos afigura é aprender a entender o que é. Que à nossa volta e dentro de nós deve viver e o que deve morrer. A nossa tarefa é a de saber discernir o momento para ambas as coisas e permitir que aquilo que deve morrer, morra e que aquilo que deve viver, viva. Para as mulheres, o mundo do rio abarra o rio sobre o rio. O lugar da mulher dos ossos inclui um conhecimento imediato das sementeiras, enxertia de plantas, o bem-estar futuro do mundo. No México diz que as mulheres carregam la luz de la vida, a luz da vida. Esta luz localiza-se não no coração da mulher, não atrás dos seus olhos, mas em los ovários, nos ovários, onde ficam armazenadas todas as sementes, mesmo antes do seu nascimento. No caso dos homens que exploram as ideias mais profundas da fertilidade e da natureza da semente, a imagem que se lhes aplica é a da bolsa peluda, los cojones, o escroto. Este é o conhecimento que se ganha por estar perto da mulher selvagem. Quando a loba canta, canta a partir do conhecimento contido nos ovários. Um conhecimento que provém das profundezas do corpo, das profundezas da mente, das profundezas da alma. Os símbolos da semente e do osso são muito similares. Quando se tem a matéria-prima da raiz, a base, a parte original, quando se tem o bem-estar futuro, qualquer estrago se pode reparar. As terras devastadas podem voltar a ser semeadas. Os campos podem ser postos em povorio. A semente dura pode ser demolhada para amolecer, ajudando a abrir e germinar. Ter a semente significa ter a chave da vida. Seguir os ciclos da semente significa dançar com a vida, dançar com a morte e voltar a dançar com a vida. É a encarnação da Mãe da Vida e da Morte, da sua forma mais antiga e original. E como ela gira nestes ciclos constantes, chamo-a de Mãe da Vida, Morte, Vida. Se perde algo, é ela que se deve apelar, é com ela que se deve falar, é ela que se deve dar ouvidos. O seu conselho psíquico é por vezes duro ou difícil de pôr em prática, no entanto é sempre transformador e reparador. Assim, quando algo está perdido, devemos dirigir-nos à velha mulher que vive sempre nas profundezas da pelvis. É ali que ela vive, meio dentro, meio fora do fogo criador. Este é um local perfeito para as mulheres viverem, mesmo ao lado dos ovos férteis, os seus ovos, as suas sementes femininas.
É aí que se cruzam as mais pequenas ideias com as mais importantes, qualquer delas esperando que as nossas mentes e ações façam com que se manifestem. Imagina a velha mulher como uma mulher quintessencial de 2 milhões de anos de idade. É a mulher selvagem original que vive simultaneamente debaixo e no cimo da terra. Vive em nós e através de nós. Nós estamos impregnadas dela. Os desertos, os bosques e a terra sobre a qual assentam as nossas casas têm 2 milhões de anos, ou mesmo mais. Sempre me questionei relativamente ao quanto as mulheres gostam de mexer na terra. Plantam bulbos na primavera, remexem com os dedos enegrecidos no solo estrumado para transplantar em tomateiros de cheiro intenso. Creio que escavam em busca da mulher e de 2 milhões de anos de idade. Procuram os seus dedos dos pés e as suas patas. Querem recebê-la como um presente, pois com ela sentem-se inteiras e em paz. Sem ela sentem-se inquietas. Muitas mulheres que me consultaram ao longo dos anos começaram invariavelmente a primeira sessão com qualquer coisa como: bom, não é que me sinta mal, mas também não me sinto bem. Penso que essa sensação não tem nada de misterioso. Sabemos que se deve à falta de suficiente estrumação. A cura? La Loba. Há que encontrar a mulher de 2 milhões de anos de idade. É ela quem cuida do que já morreu e do que está em vias de morrer nas mulheres. É ela o caminho entre os vivos e os mortos. É ela quem canta os hinos da criação sobre os ossos. A velha, a mulher selvagem, é a voz mitológica. É a voz mitológica que conhece o passado e a nossa história ancestral, mantendo-a registada nos contos populares. Por vezes sonhamos com ela. Qual voz sem corpo, mas belíssima? Tal como a menina bruxa, ela mostra-nos o que significa a diferença entre estar murcha ou apenas enrugada. Os bebés nascem enrugados com instinto. Sentem no mais fundo dos seus ossos o que está certo e o que fazem com esse instinto. É inato. Se uma mulher conseguir preservar este dom de ser velha quando jovem e jovem quando velha, saberá sempre, por antecipação, o que virá a seguir. Mas se o perder, pode ainda tentar recuperá-lo mediante algum tempo psíquico objetivo. La Loba, a velha do deserto, é uma colecionadora de ossos. Na simbologia arquetípica, os ossos representam a força indestrutível. Não se prestam a uma fácil redução, são estruturalmente difíceis de queimar, quase impossíveis de reduzir a cinzas. Nas lendas e nos contos populares, representam a alma-espírito indestrutível. Sabemos que a alma-espírito pode ser magoada, até mesmo marcada com cicatrizes. Nela podem deixar-se marcas de uma doença, marcas do fogo, do medo, mas a alma não morre, porque está protegida por La Loba, lá no mundo das profundezas, no além. Ela é simultaneamente a colecionadora e a incubadora dos ossos. Os ossos são suficientemente pesados para magoarem, suficientemente afiados para poderem cortar a carne, e quando velhos, se dedilhados, tilintam como vidro. Os ossos dos vivos estão vivos
e são seres vivos em si mesmos, renovam-se constantemente. Um osso vivo tem uma pele curiosamente suave. Aparentemente tem uma enorme capacidade de regeneração, mesmo enquanto o osso seco pode tornar-se abrigo para pequenas criaturas vivas. Nesta história, os ossos do lobo representam o aspecto indestrutível do eu selvagem, a natureza instintiva, a criatura dedicada à liberdade e ao intocado que jamais aceitará os rigores e requisitos de uma cultura morta ou excessivamente civilizadora. As metáforas aqui tipificam todo o processo capaz de restituir uma mulher aos seus plenos sentidos, selvagens e instintivos. Dentro de nós está aquela velhota que recolhe ossos. Dentro de nós estão os ossos da alma desse eu selvagem. Dentro de nós existe potencial para reencarnarmos novamente como as criaturas selvagens que fomos algures no tempo. Dentro de nós estão os ossos que nos podem mudar, que podem mudar o nosso mundo. Dentro de nós está o ar que respiramos, as nossas verdades, os nossos anseios. Todos juntos são a canção, o hino da criação que temos andado a desejar cantar. Isto não quer dizer que devamos começar a andar por aí com os cabelos caídos sobre os nossos olhos, ou com umas unhas das mãos compridas e negras que mais pareçam garras. Sim, continuamos a ser seres humanos, mas no íntimo da mulher habita o eu selvagem e instintivo. Não se trata de uma personagem romântica de banda desenhada. Tem dentes verdadeiros, rosna realmente. É de uma generosidade enorme. Tem uma capacidade de ouvir inigualável, garras afiadas e seios generosos e peludos. Este eu deve ter liberdade para se movimentar, falar, zangar-se e liberdade criativa. Este eu é resistente, resiliente e detentor de grande intuição. É um eu versado nas questões espirituais da morte e do nascimento. Hoje, a velha no seu interior está a recolher ossos, que está ela a recriar. Ela é o eu da alma, a construtora do espaço da alma. Ella lo hace a mano. Ela cria e recria a alma manualmente. Que faz ela por si, por nós? Mesmo no melhor dos mundos, a alma precisa de renovação de tempos a tempos, tal como acontece com as casas de adobe. No sudoeste dos Estados Unidos, há bocadinhos que se desprendem, pedaços que caem, outros que a água desfaz. Há sempre uma velha gorda de chinelos que vai acrescentando alguma massa argilosa às paredes de adubo. Ela mistura palha, água e terra, aplicando uma amálgama nas paredes, deixando-as renovadas. Sem a sua intervenção, a casa perderia a sua forma. Sem ela, desmoronava-se e ia num monte de terra a quando de uma grande chuvada. É ela a protetora da alma. Sem ela, perderíamos a nossa forma. Sem esta fonte de alimentação que nos interliga, dir-se-ia que os humanos não teriam alma ou seriam almas danadas. Ela molda a casa da alma e vai aumentando com as suas próprias mãos. Ela é a velha de avental,
a que usa o vestido mais comprido à frente do que atrás. É ela quem dá palmadinhas, quem dá mimos. É ela a construtora da alma, a criadora do lobo, a protetora das coisas selvagens. É por isso que eu digo com todo o carinho e majesticamente: quer a leitora se sinta um lobo preto, um lobo cinza do Nordeste, um vermelho do Sul ou um branco do Ártico, é com certeza a quinta essência da criatura instintiva. Ainda que haja quem realmente prefira que se comporte como deve ser, ao invés de andar alegremente aos saltos no meio da mobília ou aos saltos em cima das pessoas num gesto de boas-vindas, continua a fazê-lo assim mesmo. Há quem vá afastar-se de si com medo ou desagrado. Já a pessoa amada irá apreciar este novo aspecto da sua personalidade, isto se for a pessoa certa para si. Algumas pessoas não gostam que ande a meter o nariz nas coisas, a cheirá-las para ver o que são, e muito menos ainda que se deite de costas no chão, com as pernas para o ar. Menina má, lobo mau, certo? Errado. Continue nessa senda. Divirta-se. As pessoas fazem meditação para ir ao encontro de um equilíbrio psíquico. É essa a razão que leva as pessoas a recorrerem à psicoterapia e à psicanálise. É essa a razão que leva muita gente a analisar os seus sonhos e a ser criativa, a consultar as cartas de tarô e o I Ching, a dançar, a tocar tambor, a fazer teatro, a tentar compreender a poesia e a entregar-se à oração. Essa é a razão pela qual fazemos todas as coisas que fazemos. Trata-se da tarefa de reunir todos os ossos. Depois devemos sentar-nos junto a uma fogueira e pensar qual a canção que usaríamos para cantar sobre os ossos. Qual o hino da criação? Qual o hino da recriação? E as verdades que dissermos constituirão a canção. Existem algumas boas perguntas para fazer enquanto a pessoa se decide pela canção, pela verdadeira canção. O que aconteceu à voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados da minha vida? Como está a minha relação com o eu instintivo? Quando foi a última vez com que corri em liberdade? Como conseguirei que a vida volte a ter uma existência verdadeira? Para onde desapareceu lá a loba? A velha canta sobre os ossos e conforme vai cantando os ossos vão se cobrindo de carne. Nós também crescemos à medida que derramamos alma sobre os ossos que encontramos. À medida que derramamos os nossos anseios e os nossos desgostos sobre os ossos do que éramos na nossa juventude, do que costumávamos saber em séculos passados e sobre a pressa que sentíamos no futuro, ficamos de quatro bem firmes. À medida que derramamos alma, renascemos. Não somos mais uma solução diluída, uma coisa frágil que se dissolve. Não. Estamos agora no estágio do crescimento, da transformação. Tal como os ossos secos, começamos tantas vezes no deserto. Sentimos-nos privados dos nossos direitos, alienados de não termos ligação sequer a uma moita de catos. Os antigos chamavam de deserto ao local da revelação divina, mas para as mulheres trata-se de algo superior a isso. Um deserto é um local onde a vida é altamente condensada. As raízes das coisas vivas retêm a última gota de água e a flor acumula a umidade, mostrando-se apenas ao amanhecer e ao entardecer. A vida no deserto é pequena, mas brilhante.
e grande parte do que aí acontece passa-se no interior da Terra. Assim é na vida de muitas mulheres. O deserto não é tão luxuriante como uma floresta ou uma selva. Nele as formas de vida são muito intensas e misteriosas. Muitas de nós vivem vidas desérticas, muito pequenas à superfície e enormes no interior. La Loba mostra-nos as coisas preciosas que podem surgir dessa espécie de distribuição psíquica. A psique de uma mulher pode ter aberto caminho para um deserto por ressonância, por crueldades passadas ou porque não lhe era permitido viver uma vida mais ampla à superfície. Muitas vezes uma mulher tem então a sensação de que vive num lugar vazio, onde talvez haja apenas um cato com uma única e brilhante flor vermelha, nada mais em todas as direções, 1000 quilómetros de nada. No entanto, para a mulher que estiver disposta a correr 1001 quilómetros, haverá algo mais. Uma casa pequena, corajosa, uma casa velha, que tem estado ali à sua espera. Algumas mulheres recusam-se a ficar num deserto psíquico. Odeiam a fragilidade, a austeridade. Vezes sem conta tentam pôr em marcha o seu velho bólido enferrujado, abrindo caminho até à cidade resplandecente e sonhada da psique. Mas logo se decepcionam. Ali não é terra de exuberância e de vida selvagem. Estas encontram-se no mundo espiritual, naquele mundo entre mundos, rio abarro, o rio sobre o rio. Não se iluda. Volta atrás, encoste-se àquela flor vermelha do cato, olha em frente. Caminhe resolutamente aquele último e doloroso quilómetro. Aproxime-se da velha porta desfeita pelas intempéries. Suba à gruta, rasteje pela janela dos sonhos. Prescrute o deserto e veja o que vai encontrar. É tudo o que temos de fazer. Quer um conselho psicanalítico? Vá, junte os ossos.